campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, que a paz do Cristo esteja com todos vocês, simpatizantes da doutrina espírita, frequentadores de casas espíritas e nossos irmãos frequentadores e trabalhadores da nossa casa, o Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estaremos lendo, na companhia de vocês, o texto de número 69 do livro A Religião dos Espíritos. E tem por título esse texto Diante das Tentações. Ele foi coletado na reunião de 2/10/59, lá em Pedro Leopoldo. E ele complementa a questão contida lá no Livro dos Espíritos, de número 893. Que questão é essa? O Kardec pergunta para o mundo espiritual o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Não estão curiosos? Eu também. Então vamos à leitura do texto. O texto começa então dizendo assim: tentado a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesses o suor e o cansaço da plantação, do lavrador que amealha a colheita, até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas peregrinas da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltações à virtude e, louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade, nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Ora a ora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respiraria agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desviaram na crítica, observa a facilidade com que te entregas ao julgamento irrefletido e pondera se seria igualmente compelido ao braseiro das crueldades, não fosse algum ligeiro dístico de prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do ouro e da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia nos recessos do coração, e reconhecerás que também forçarias a porta da fortuna e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje choraria nas angústias do manicômio se não fosse a pequenina faixa de serviço no bem que te afeiçoas. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesse na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, não fosse o reúnculo de oração que acendes na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço que ainda estagias junto aos desencarnados na nossa esfera de ação. Situemo-nos no lugar dos que erram
e o nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra igualmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade, constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. E então, a gente pensa num monte de coisa, né? Nós pensamos numa série de virtudes e olhamos para nós mesmos e às vezes nos ficamos até acanhados com o tanto que nos falta ainda para adquirir, para entender, para exercitar, para pôr em prática o que a gente já sabe. E a nossa luta contra os nossos instintos animais, contra a constante luta para não deixar que os nossos impulsos nos comandem, e devagarinho nós vamos freando essa fera interior, devagarinho vamos educando a fera interior que ainda está meio adormecida dentro de cada um de nós. E cada palavra dessa cala no fundo da nossa alma e nos aconselha, né? Agora, a compaixão é uma coisa interessante, né? A caridade é uma virtude que sem a caridade não há salvação. Mas a compaixão é uma coisa mais profunda. A compaixão é quando tu ama o outro e o teu amor é tamanho que tu sente a dor do outro. E isso, de alguma forma, faz com que tu te ponha no lugar dele, tu vivencie a experiência dele e tu seja movido pelas ondas de amor que nos envolve no sentido de amparar essa criatura que caminha conosco. Então, eu creio que a mais profunda de todas, o que Emmanuel nos sugere, é essa profundidade que não é o dó, não é a pena, é muito mais que isso. É um sentimento acolhedor movido pelo ato puro de amar. Quando nós chegamos nesse estágio, talvez nós estejamos atingindo o ápice das melhores virtudes que trazemos dentro de nós. Então, no fundo, Emmanuel sugere isso, que a cada dia temos que abrir um espaço nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para que a compaixão comece a ser desenvolvida. Essa coisa de se colocar no lugar do outro e sentir também a dor do outro. Meus queridos, o texto é interessantíssimo, mas o nosso horário está no limite. Então, que a paz do Cristo esteja com todos vocês e até a nossa próxima leitura. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site